Olá, aqui é a professora Elisa e essa aula é referente ao terceiro bimestre da matéria de História para os alunos do primeiro D, E e G, da semana do dia 28/9 a 2/10. O conteúdo dessa semana é os francos e o Império de Carlos Magno. A habilidade dessa semana é identificar as principais causas e características dos movimentos de migração que caracterizam o processo histórico de ocupação territorial. Então, vamos para as orientações. O que vocês precisam fazer? Ler atentamente o texto abaixo e assistir a videoaula dessa semana para conseguir produzir a atividade avaliativa solicitada. O link do formulário para responder a atividade vai estar no último slide, mas eu também vou deixar na descrição do vídeo. Não esqueçam de colocar o nome e a série na hora de me enviar. E as devolutivas também serão realizadas pela plataforma do Google Formulário. Quando vocês respondem as questões, eu consigo, em cada questão, dar um feedback, uma devolutiva. E-mail para tirar dúvida é o elisiasilveira@prof.educacam.sp.gov.br. Vamos entender agora o que foi o Reino dos Francos. Durante o século V, as tribos dos francos, com o processo de invasão do Império Romano do Ocidente, passaram a ocupar o norte da Gália. Para entender um pouco mais sobre a invasão bárbara do Império Romano no Ocidente, é só acessar a aula da semana anterior, onde eu falei sobre esse tema. Continuando, no governo de Clovis, em 494, os exércitos reais empreenderam uma investida militar contra os visigodos, que assegurou o domínio sobre toda a região gaulesa. No decorrer dos governos francos, os reis empreenderam uma sólida associação com a Igreja Católica. Durante diversas dinastias, a igreja e os nobres recebiam terras como recompensa da aprovação religiosa e apoio militar. Ao longo do século VII, os vários reis que assumiram o trono não conseguiram assegurar a unidade dos territórios. Conhecido como reis indolentes, tais autoridades passaram a conceder poderes políticos a um grupo de funcionários públicos conhecidos como major-domos ou prefeito do palácio. Os mais conhecidos deles foi Carlos Martel, que no ano de 732 liderou os francos na chamada Batalha de Poitiers, que impediu a expansão árabe rumo à Europa Central. Com essa conquista, Carlos abriu portas para que seu filho Pepino, o Breve, garantisse a condição de rei dos francos. Apoiado pela igreja, Pepino empreendeu a conquista sobre os territórios da Península Itálica, que posteriormente teve parte de suas terras doadas ao alto clero. Dominada diretamente pela Santa Sé, essa região ganhou o nome de Patrimônio de São Pedro. Carlos Magno, filho de Pepino, sucedeu seu pai no ano de 768. Na década de 770, Carlos Magno subjugou os lombardos e saxões, obrigando-os a se converterem ao cristianismo. Anos mais tarde, empreendeu campanhas no leste europeu, dominando uma parcela dos povos eslavos. Estreitando laços com a Igreja, o chamado Império Carolíngio vislumbrou a disseminação do cristianismo da Europa e restringiu o avanço da Igreja bizantina. No ano de 800, o Papa Leão III nomeou Carlos Magno imperador na cidade de Roma. O Império Carolíngio surgiu no ano de 800, quando Carlos Magno foi coroado imperador de Roma pelo Papa Leão III. Os emissários do Senhor. Para manter a unidade de seus territórios, foi necessário que ele distribuísse terras aos diversos integrantes do clero e da nobreza. Ao conseguirem a posse dos condados e das marcas, que eram tipos diferentes de possessão de terra, esses grupos sociais estabeleciam um sólido laço de fidelidade com a autoridade de Carlos Magno. Além disso, o imperador criou um grupo de fiscais chamados de Missi Dominici,
que são os emissários do Senhor, que eram obrigados a fiscalizar os territórios reais. Para regimentar suas terras, Carlos ainda criou as capitulares, primeiro conjunto de leis do mundo medieval. As conquistas deste império, que se formou na Idade Média, foram responsáveis por um período de intensa atividade cultural. Patrocinado do rei, escolas foram fundadas, várias obras greco-romanas foram traduzidas com auxílio da Igreja, que preservou boa parte deste conhecimento. Com a morte de Carlos Magno, em 814, todo o apogeu do Império Coralíngio foi posto à prova. Após o governo de Luís Piedoso, filho de Carlos, os territórios foram alvos da disputa de seus 3 filhos. Depois de intensas disputas, o Tratado de Verdun, em 843, fixou a divisão do império em 3 novos reinos. Carlos, o Calvo, tornou-se o rei da França Ocidental. Luís, o Germânico, deteve o controle sobre a França Oriental e Lotário tornou-se rei da França Central. Com a divisão, o poderio militar dos francos não conseguiu fazer frente à invasão dos normandos, magiares e árabes. Nesse processo, outros nobres ganharam prestígio mediante seu sucesso militar. Em 987, Hugo Capeto controlou a região da França Ocidental. Com sua ascensão, teve início a chamada dinastia capetinga. Na porção oriental dos duques da Francônia, da Saxônia, da Baviera e da Suábia, tomaram conta da região, fundando o Reino Germânico. A queda do Império Coralíngio deu fim ao Reino dos Francos, que foi substituído pelo poder político dos nobres proprietários de terra. Então, depois que Carlos Magno morreu, seus 3 filhos dividiram o reino da França entre o Reino Franco, que dividiu-se entre França Ocidental, que ficou com Carlos Calvo, a França Oriental, que ficou com Luís Germânico, e a França Central, que ficou com Lotário. Só que nessa divisão eles perderam poder militar, e aí os invasores tomaram, né, no caso os nobres, tomaram os territórios, formando assim seus próprios impérios. E aí se deu fim ao Império Coralíngio. Esse texto foi produzido por Rainer de Souza e está no site Brasil Escola. Para quem quiser mais informações, é só acessar esse link. Então, bom, vamos lá. Aqui é o mapa para a gente localizar tudo que foi falado no texto até agora. Então, vamos ver aqui o que era o Império Coralíngio em 768. É toda essa parte aqui rosa, tá? Rosa escura. Toda essa parte aqui era o Império Coralíngio. Esse em amarelo eram as conquistas de Carlos Magno. Então, ele conquistou aqui as laterais do Império, essas partes aqui amarelas, foi o que no período de Carlos Magno, tá? Que foi o período onde teve o apogeu e surgimento do Império Coralíngio, ele foi conquistando. Esse em verde é os territórios dos vassalos, aqui, ó, que tem os croatas, morávios, boêmios. Esse que é aqui, ó, com bolinhas, amarelo com bolinhas marrons, é o estado da igreja, tá? E essa parte aqui, entre Itália e Ducado de Beveníto. Esse em salmão é o Império Bizantino, em 800, que é essa parte aqui, salmão. Para saber mais sobre o Império Bizantino, é só ir na aula de 2 semanas atrás, que a gente falou também sobre isso, tá? Eu dei uma aula explicando o que foi o Império Bizantino. Esse cinza é o Império Islâmico, então toda essa parte aqui, ó, Império Islâmico. Egito, aqui. E aqui são os limites do Império de Carlos Magno, que está em branco com esse tracejado aqui em vermelho ou laranja, que é essa parte aqui, ó,
que está dividindo entre os verdes, que eram o território dos vassalos, entre os amarelos, que foi conquistado por Carlos Magno, e entre os rosas mais escuro, que é o Império Coralíngio. Então é isso, galerinha, só para localizar no mapa tudo isso que foi falado. Chegamos na parte mais esperada, atividade avaliativa. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nesse formulário aqui e responder as questões que é referente a essa videoaula, tá? Esse link do formulário também vai estar na descrição do vídeo. Vocês acessem. Precisa ter assistido a videoaula e lido os textos da videoaula para conseguir responder as questões, ok? É só isso por essa semana, galera. Até a próxima!